Você sabia que Roberto Gomes Bolanhos tinha projetos para mudar o programa Chaves? Um episódio piloto que simbolizaria essa mudança foi escrito e gravado. Mas após descobrir o episódio, Bolanhos não permitiu que esse episódio fosse ao ar. Isso aconteceu em 1991. Roberto Bolanhos estava sem ideias para novos episódios. Então ele pediu a ajuda de um roteirista novato, famoso por colocar elementos de terror em suas obras. Após o episódio ser produzido, ele entregou para alguns funcionários um disco contendo o episódio. Aqui está uma descrição do que eles viram. A abertura está normal, apesar de algumas diferenças. Não havia aquela contagem regressiva do começo, e o nome dos atores não apareceu. O episódio mostrava Chaves segurando uma vassoura com a mão. Seu Madruga aparece dizendo algo como: Chaves vem aqui, ele fazia de tudo para manter com a vassoura na sua mão. Cena engraçada, até. Depois disso, Seu Madruga janela e pergunta: onde está você? Ele estava com o rosto desfigurado, sem os olhos, e sem o nariz. Após isso, Chiquinha apareceu e disse: onde está o Chaves? Kiko exclamou: ele está fora. A tela ficou completamente verde, e corta para Chiquinha, Chaves e Kiko olhando para cima. Chaves corre para dentro de seu barril, e então a câmera se aproxima do que estava acontecendo. Uma nave espacial, bastante parecida com a que o Kiko ganha de sua mãe em um dos episódios, passa em cima das cabeças das crianças. Seu Madruga sai da casa, totalmente ensanguentado. Ele ataca Kiko. Chiquinha grita e corre assustada para o outro pátio. Ele começa a mastigar os membros de Kiko, que chora de dor. Seu Madruga começa a caminhar em direção a Chaves. Ele tenta se esconder, mas ele é pego e devorado de uma maneira horrível. Seu Madruga anda cambaleando em direção ao outro pátio, provavelmente iria atrás de Chiquinha. Chiquinha encontra uma saída e corre até o rio próximo e entra em um dos barcos. A câmera corta para vários pontos do México. A cidade estava completamente contaminada. Os zumbis começam a lutar contra um pequeno grupo de sobreviventes. Mas infelizmente eles acabam perdendo. Os zumbis avançam. Após alguns minutos, o episódio voltou. Chiquinha estava chegando perto de se tornar um zumbi como os outros, mas ela nadou para fora do barco e dizia alguma coisa, mas o episódio não estava audível nessa parte. Ela corre até uma cidade. Algumas placas naquele lugar indicavam que era Chicago. A cidade estava completamente vazia. Ela se senta em um banco e começa a chorar. Mais uma vez o episódio cortou para outro intervalo comercial. Depois de alguns minutos, o episódio volta. Contra as pessoas e elas têm o mesmo destino. Chiquinha foi a única que restou. Os zumbis começam a entrar no lago, onde Chiquinha conseguiu escapar com um dos barcos, que estava flutuando mais e mais até que não tivesse nenhum sinal deles. O episódio cortava para Chiquinha, chorando e chorando por alguns minutos. Em seguida, o episódio cortava para um intervalo comercial. Chiquinha estava dentro de um carro, com algumas pessoas ensanguentadas atrás dela. Chiquinha mexia em todos os botões. Ela aperta um botão e faz as janelas se abrirem. Ela grita e a janela fecha de novo. E uma trilha de risadas aparece. Chiquinha gira a chave e dirige de volta para o México. Como ela não sabia dirigir, ela ficava batendo o carro em alguns lugares. Detalhe: quando ela batia o carro, sempre aparecia uma trilha de risadas, típicas da série. Todos os zumbis se foram e ela era a única humana no México inteiro. O México estava completamente vazio. Ela entra dentro da vila, cheia de sangue espalhado pelas janelas e paredes. Ela olha para o corpo de Chaves, completamente ensanguentado. Uma lágrima cai do olho de Chiquinha quando ela entra para sua casa. Os créditos começaram a subir, com a imagem da porta da casa de Chiquinha suja de sangue. Uma coisa estranha era que não tinha o nome dos atores originais, e sim de outras pessoas. Depois que o episódio terminou, eu e os outros funcionários ficamos extremamente assustados. Eu disse a Roberto Bolanhos sobre esse episódio. Ele olhou para mim assustado e me pediu para entregar o disco. Eu entreguei, e ele olhou para o disco, com o mesmo olhar abatido. Ele quebrou o VHS e mandou que um de seus assistentes se livrasse dele. Drac e Carla, os funcionários que estavam comigo, me disseram que era apenas um projeto de teste que foi feito para o Halloween.
Até hoje aquela imagem do rosto de Chiquinha chorando continua na minha mente, e meus filhos continuam assistindo esse programa maldito. Algum tempo depois eu perguntei sobre o episódio, ele me respondeu que queria chocar as pessoas com algo que não tinha experimentado, mas eu acabei levando isso longe demais. Caramba! Será que é fake? O que você acha? Responda nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E até o próximo vídeo.